No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário com um especialista, né, o nosso convidado que já está comigo aqui no estúdio, o Guilherme Machado, que é fundador e CEO do Instituto Quebre as Regras. Não só do Instituto, mas de uma metodologia também, né, Guilherme? Isso aí. Bom, mas antes de a gente entrar nesse ponto, eu quero que você compartilhe um pouquinho aqui comigo e com quem está nos acompanhando a tua trajetória e os desafios de trabalhar num mercado que tem tantos altos e baixos também, como o setor imobiliário, mas que sim, é aí um dos grandes motores da nossa economia e que gera, né, uma infinidade aí de empregos, né? Eu sempre falo que o mercado imobiliário ele sempre tem uma vertente muito exclusiva, porque ele tem seus altos e baixos, como qualquer outro mercado. O que fica mais predominante em cima dele? É que todo brasileiro tem um sonho da casa própria. Né? Então, ele sempre fica mais sensível a essas alternâncias que nós temos econômicas. E eu comecei no mercado imobiliário, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que eu fui jogado no mercado imobiliário. Comecei como corretor de imóveis e o corretor de imóveis tem um rótulo muito predominante que ele vira corretor. Né? Dificilmente você vai encontrar alguém que fala assim, meu filho tem um sonho de ser corretor. Se falar, você vai deserdar esse filho seu, até pelo momento que a gente tem a percepção social que tem dessa profissão. Mas no seu caso, teve aí alguma influência familiar, amigos? Desespero. Ou como aconteceu? Desespero. Era a única coisa que eu tinha para fazer. Eu trabalhava com cosmético, era vendedor. Mas já era área de vendas? Né? Já era de vendas. Sempre mexi com vendas, sempre. E aí a empresa que quebrou, estava desempregado, sem dinheiro, sem nada, e aí um tio meu me sugeriu para trabalhar como corretor até arrumar alguma coisa melhor. E aí eu fui sem interesse, sem expectativa nenhuma, fiz a entrevista. Eu sempre falo que entrevista para corretor de imóveis é engraçado, porque a gente pensa que tem critério de avaliação, na maioria das vezes não se tem esse critério. Você está lá e eles querem, quanto mais corretor, maior possibilidade de venda. Enfim, entrei nesse mercado e fui seguir minha carreira. E aí, muitos percalços, muitos problemas, que não tem treinamento, não tem capacitação, não tem uma estrutura, não tem nada. E aí foi nas porradas da vida que a gente conseguiu construir uma carreira bacana. Fui gerente, aí veio sócio de uma imobiliária. E aí eu consegui mudar o jogo até da própria imobiliária com treinamento, com capacitação. Você já teve esse insight do que faltava, digamos assim? É porque pela sua experiência mesmo, deficiências, né, da área. Né? O grande legal é o seguinte, existe uma crença popular que vendedor é um cara que conhece muita gente, é simpático, é alegre, esse cara vira vendedor. E aí muita gente é atraído para essa área de vendas por esse motivo. Comigo não foi diferente, eu via muitos colegas também da mesma forma. E a gente sofre muito, porque a gente é 100% comissionado, sofre no sentido de expectativa, de frustração, de não conseguir pagar as contas, né? Sim. E aí a gente fica desesperado, fica naquela loucura. E eu comecei a buscar, para mim, minha alavancagem, com estudo. Eu até brinco, vendedor não gosta de estudar, se gostar não é um bom vendedor, a gente gosta de vender. Mas no desespero, eu sempre falo o seguinte, as pessoas falam bem assim, Guilherme, você chegou no fim do poço, né? Eu sempre falo o seguinte, fim do poço quem coloca é você. Né? Para você ter uma ideia, eu fiquei no meu início da minha carreira 6 meses sem vender. Então é 6 meses sem ganhar dinheiro. Mas aí depois eu cheguei nesse fim do poço, o meu fim do poço, subi e foi através do estudo, do treinamento, que eu virei o meu jogo e ajudei outros colegas também na empresa a virar o jogo, foi onde eu consegui subir nessa empresa. E como que você buscou essa capacitação, esse treinamento? Primeiro foi o desespero, eu não tinha uma outra forma e uma coisa que é engraçada. Tinha poucos, mas tinham profissionais que vendiam. E sempre quem vende faz uma coisa diferente. Quando a gente está do lado de cá, a gente pensa que essa pessoa vende porque ela é sortuda. E a gente sempre joga para o universo, muitas vezes, a nossa ineficiência. Porque ter autorresponsabilidade é uma coisa muito difícil hoje para a gente. Requer maturidade, requer muita coisa. E nesse meu desafio, nesse meu fim do poço, eu não tinha outro recurso, eu não tinha dinheiro, eu não tinha ajuda, o que me restava era o meu desespero, e foi só desespero, não foi assim, vou estudar para... Não, eu me peguei em alguma coisa para sair daquela situação. E aí fui para os livros, fui para as revistas, fui aplicando, fui começando a observar mais. Eu falo o seguinte... Observar os outros vendedores também, os que davam, digamos, certo, né? Certos. E aí que é o legal. Eu não sabia se aquilo que eu estava fazendo, e não sabia
Então assim, Guilherme, você não tinha nem noção. Eu sabia que me levaria para um lugar diferente de onde eu estava. Se ia dar certo, eu não sabia. Mas eu sabia que ia me tirar de onde eu estava. Eu estava desesperado. Só que aí você começa a se permitir a ter uma nova visão sobre as mesmas coisas, e aí as coisas realmente lá mudam. Eu brinco muito que muita gente quer aprender coisas novas. Eu sempre falo o seguinte: antes de você querer aprender, busque desaprender o que você sabe. Porque é exatamente no seu aprendizado que estão as suas crenças, as suas regras, os seus julgamentos. E se você não desaprende, você não consegue aprender coisas novas. Foi assim que aconteceu comigo. E com muita vontade de crescer, eu sempre falo assim, eu sempre tive muita vontade de ser sucesso. Então, contribuiu bastante para eu potencializar esse meu desaprendizado. E quando realmente vira uma realidade o Instituto, e aí eu queria que você falasse exatamente um pouco dessa metodologia que você propõe de esquecer a maneira como as coisas são feitas, repensar, desaprender mesmo algumas coisas que muitas vezes estão cristalizadas e podem nos levar a repetir sempre os mesmos erros, né? Então acho que passa um pouco por aí, né? Passa por aí, Ivan, legal você ter falado. E é engraçado que quando a gente faz alguma coisa que dá certo, não sei se isso acontece com você, a gente pensa que a gente sabe fazer. Não é assim? Você fez uma coisa, deu certo. Aí você vai fazer de novo, você fala, já fiz daquela forma, deu certo, vou fazer da mesma forma. Então, a gente muitas vezes não fica presente no sentido de estar consciente em fazer novamente e buscar fazer diferente. Se você faz em 1 minuto, por que não fazer em 59 segundos? Então, assim, essa busca pelo novo que eu falo, essa busca pelo diferente é o que me atrai bastante. E aí nessa minha trajetória do mercado imobiliário, como corretor, na minha carreira quando eu subi, eu sempre busquei, e isso é uma característica da minha personalidade, encontrar, eu falo, a rachadura invisível. Porque a rachadura é invisível. A visível, eu olho e todo mundo está olhando. O que me atrai é o invisível. O invisível é o milésimo de segundo. Eu sempre faço uma associação à Fórmula 1, que é o milésimo de segundo entre o primeiro e o segundo, e para mim, essa nossa profissão é de alta performance, esse milésimo de segundo que faz a diferença. E eu via que todos os profissionais, empresários, e isso era de outros segmentos também, não necessariamente somente do mercado imobiliário. Eu falo o seguinte, focam muito em produto. Então, eles são os doutores nos produtos deles. Só que produto não é o que o cliente busca. O imóvel, as pessoas pensam que imóvel é o fim, imóvel é meio. O fim é o que ela vai ter ao ter o imóvel, ao conquistar o imóvel. Então, muitas vezes o cliente pede um imóvel com piscina, com 2 vagas de garagem, com varanda gourmet, e o profissional mostra para ele a varanda gourmet, a vaga de garagem, quando na verdade ele não quer nada daquilo. Ele quer exatamente o que aquilo vai proporcionar na vida dele, ou muitas vezes, que eu até prefiro, o que ele perde, o que ele não tem por não ter aquela piscina, não ter aquela varanda, não ter aquela sala. Então, esse olhar diferente é o que me atraiu. E aí a gente construiu, como você falou, eu saí do mercado imobiliário de uma forma direta em janeiro de 2012. Eu vendi a minha parte da sociedade para os 2 sócios, que é o Francisco Rocha e o Francis, para seguir essa minha carreira solo, que eu falo de educador na área de educação. E aí a gente conseguiu estruturar uma metodologia para o mercado imobiliário. Uma coisa que eu sempre falo, que as empresas, as construtoras, as imobiliárias, comercialmente dizendo, não existe o que eu chamo de competência organizacional. O que existe é a competência pessoal. Qual a diferença? Se você perguntar hoje a um dono de imobiliária, a um dono de consultora, o que o melhor corretor dele faz para atingir aquele objetivo, ele vai dizer, ele conhece muita gente, ele liga para muitas pessoas, ele se relaciona bastante. Você vê que tudo é abstrato, nada tangível, e sempre ele faz. Então ele não consegue replicar, ele não tem um processo. Então, se ele perde esse profissional... Perdeu tudo. Perde tudo. E literalmente, tá? Literalmente. Ele fica desesperado e acaba ficando até refém do profissional muitas vezes. Então, a gente trouxe para o mercado a competência organizacional da organização. Ou seja, nós estruturamos os processos da empresa, sistematizamos ele dentro dos setores, e aí a customização é do indivíduo. Aí é humana. Sim. Né? Cada um faz do seu jeito. Mas a estrutura é da empresa. E aí é bacana porque eu gosto muito de números. Nunca gostei, mas hoje eu gosto bastante. Se um corretor, exemplo, faz 1,5 vendas, se eu precisar aumentar para 3, dobrar, eu sei quantos corretores eu preciso para atingir aquele resultado.
E mais importante, eu dou condição desse profissional executar da forma correta o que ele precisa fazer para alcançar o seu objetivo. E o maior foco nosso, as pessoas pensam que o maior foco do Instituto é o cliente final. Porque quem recebe o impacto da metodologia que a gente criou não é o corretor, não é o dono da empresa, é o cliente final. Essa experiência, essa ponte, essa relação entre a empresa e o cliente final é que a gente batalha bastante que seja melhor possível. E aí, aproveitando agora que você está falando da metodologia também, recentemente, foi no dia 1º, né, sexta-feira passada, você lançou também a Conexão QR. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais como que ela funciona. Eu sei que você já tem ela, enfim, essa novidade já surgiu com muitas imobiliárias cadastradas, né, são 50 aí de todo o Brasil, e aí eu queria entender como que isso vai ser realizado. Imagino que aí, obviamente, né, até pelo número inicial já de participantes, tem uma equipe que vai te ajudar, né, com esse treinamento, se vai ser presencial, se vai ter também online, como que vai funcionar? Legal. Dentro dessa metodologia nossa, que são 5 pilares, pessoas, estratégia, processos, tecnologia e vendas, a gente conseguiu, nessa trajetória, alavancar empresas. E o meu foco sempre foi do Instituto, pequenas e médias imobiliárias e construtoras. Isso sempre por meio ou de palestras ou de workshops, alguns treinamentos. Assim, a né? palestra e o treinamento sempre um ponto de contato dessas pessoas para conhecer a metodologia. E de lá ele possivelmente iria virar um mentorado meu. Então eu ia ser mentor dele durante um período de 12 meses. A gente está vindo com esse processo desde 2014 de mentoria. Há 5 anos. Há 5 anos de mentoria. E foi um grande sucesso que a gente consegue realmente fazer a alavancagem da empresa. Quando fala alavancagem da empresa, sempre com foco no cliente final. A gente consegue aumentar o faturamento da imobiliária, aumentar a comissão da imobiliária, mas o NPS, a satisfação do cliente final, aumenta junto. Isso é muito bacana, porque o próprio cliente começa a retroalimentar a sua jornada de compra e o próprio funil da imobiliária. Mas a gente sempre sentiu uma necessidade de ampliar isso para o time, porque o gestor estava na mentoria, o corretor não estava, o gerente não estava, e aí tinha uma certa dificuldade para... Às vezes o processo se perde no meio do caminho. Exato, porque não estão olhando para a mesma coisa. Sim. Né? E sempre foi um grande desafio nosso do próprio mentorado. Foi quando veio a ideia da conexão. E tá assim, tá incrível, posso dizer para você que eu nasci de novo. É meu nascimento. Por quê? Porque o que é a Conexão QR? São as empresas conectadas na metodologia, com processos, sistematização, foco no cliente final, todas as ferramentas de script, toda uma estrutura que você precisa ter para sua imobiliária ou uma construtora de médio porte ter comercialmente, nós vamos entregar. Nós estamos aí com 3 mestres, que eu falo que é a nossa área de educação, que vai estar junto com essas imobiliárias na implementação do processo da metodologia, e a gente vem realmente com uma força muito grande de equivaler as imobiliárias pequenas, mas com suporte, com uma estrutura de grandes empresas no que tange a processos, a sistemas, e está bem bacana. Então a gente está com mais de 50 imobiliárias hoje com a gente, no Brasil todo, conectadas a essa metodologia. Sim. Né? Elas passam por um processo agora de certificação do selo que a gente vai fornecer para essas empresas, e nosso objetivo, bem claramente, nós queremos que o cliente final exija o selo como se fosse uma ISO 9001 do mercado imobiliário. As empresas hoje vão ter uma representação, uma área de EAD, uma certificação, o profissional vai ter realmente a oportunidade, a possibilidade de fazer a diferença no mercado, mas de uma forma bem estruturada. Então o objetivo nosso é esse. Eu tinha mencionado com você que, enfim, o setor, né, sofreu, é um dos... Sempre, né, que uma recessão, a crise acontece no país, a gente está falando do Brasil, que é um país que constantemente passa por esses períodos, e o setor imobiliário é um dos que, normalmente, é um dos primeiros a ser impactado. E aí agora a gente vem observando, inclusive essa semana, né, o Secov divulgou alguns números, e aí eu tenho aqui, vou comentar só vendas de imóveis na cidade de São Paulo, que é o grande mercado, né, do setor. Em agosto elas cresceram 34,1% em relação ao mês anterior,
e o grande número, 70,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, assim, aí eu queria que você comentasse um pouco agora falando do setor, enfim, esse número indica aí para uma recuperação, mas eu queria que, até com base na sua experiência, que você vem acompanhando nesse contato todo que você tem com as imobiliárias, com os corretores, se a gente pode já afirmar que é algo realmente concreto, real, que está acontecendo, e se fica mais concentrado nos grandes centros ou se dá para observar isso também no restante do país. Legal. Esses números são muito bacanas para a gente, porque de alguma forma nos motiva e potencializa e cria uma visão de futuro bacana, não somente para o mercado, mas para a própria sociedade. O que está acontecendo hoje é o seguinte: a gente está com um momento econômico, vamos botar assim, vamos recortar algumas situações, mas de uma forma geral, muito positivo. Você vê os bancos hoje diminuindo drasticamente as taxas de financiamento, a taxa Selic baixa, então tudo isso movimenta, porque o mercado imobiliário precisa de quê? De dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para girar esse mercado. Então, esse cenário é muito positivo, os números estão aí que nos representa bastante essa volta da busca para compra, para alugar, e aí que está um grande perigo para mim, que eu acho que o mercado imobiliário precisa, isso tem um certo temor, queria confessar aqui para você. Eu tenho muito receio, a gente está muito machucado, o mercado, o setor está muito machucado, né? A gente vem de números difíceis. Sim. Nós tivemos um grande problema de distratos alguns anos atrás, que construtoras infelizmente vieram a falir devido a isso. Qual é o meu receio hoje? É voltar o oba-oba de antigamente. Então, assim, eu acho que mais do que nunca, eu acho que tanto o cliente que vai comprar ou que vai alugar, quanto o empresário, o corretor, o construtor, tem que ter muito mais consciência do que vai ser. Né? Pensar. Porque o que acontece muito? Lançou um prédio, vendeu, outra empresa vem e lança igual. Não tem um planejamento, uma estratégia, uma pesquisa, não tem nada. A gente volta a profissionais de outros setores entrar para ser corretor de imóveis por causa da oportunidade de ganhar dinheiro. Sim. Então, assim, isso me... E sem essa preparação, né? Sem nada, sem nem entender o que é ser um corretor de imóveis. Né? As pessoas pensam que ser corretor de imóveis é mostrar apartamento. Mostrar apartamento a gente não mostra, é para além disso. Então, essa consciência é o que me preocupa. Então, eu vejo o mercado muito positivo, eu vejo as construtoras aí voltando a lançar. São Paulo é, sem sombra de dúvidas, o carro-chefe. Os outros estados, o Brasil é muito grande, tem muita particularidade regional, mas de uma forma geral, estão voltando também, o mercado está ativando, está voltando ao mercado. Então, assim, 2020, se tudo tiver do jeito que está parecendo que vai ter, vai ser um grande ano para a gente, mas, ressalto, o mercado precisa ter mais consciência e maturidade, e o cliente final. Não é porque ele tem linha de crédito que ele pode comprar. Exato. Lembra que é um planejamento. A longo prazo, muitas vezes. Conversa com a esposa, com o filho. Não tem a pizza do final de semana? Vamos acabar com a pizza. Para você entender realmente se é o seu momento. Porque mais do que você comprar e ter, às vezes, depois de devolver, é a expectativa que você tem de fracasso, de frustração. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Mas os números estão bem positivos realmente. Uma coisa assim, claro, você tem essa metodologia que é exatamente para dar essa formação aí para o profissional da venda. Como fica no setor imobiliário a questão do pós-venda? Que às vezes é uma grande reclamação, pensando agora um pouco no lado do cliente final, né? Vou dizer, eu chamo o mercado de velha economia e nova economia. Se me permite essa comparação, velha economia é o mercado 1.0, esse mercado que você disse que o pós-venda ele é praticamente inexistente, né? E todo mundo escuta sempre aquela máxima: é muito mais barato você conquistar o cliente que já está na sua casa do que conquistar um novo. Tá aí essa máxima, mas por que as empresas não praticam isso? Eu vou falar do mercado imobiliário. Por que as empresas pensam mais venda, mais lead, que é o contato via internet que gera um formulário? Por que as empresas pensam mais venda, mais corretor? Por que elas não pensam mais venda, mais cliente satisfeito internamente, que já teve um contato com a minha empresa? Não necessariamente que tenha comprado, tá? Sim, sim. Porque se eu entrei no teu site, eu já me torno uma pessoa simpatizante à sua empresa. Então, me atraia, me desenvolva. E é um desafio enorme. Conquiste, né? Conquiste, né? Conquiste. E conquiste todos os dias.
Né? Porque às vezes a gente conquista um dia e pensa, me ama, e abandona, não, conquiste todos os dias. Né? Então isso é realmente um grande desafio. E vou lhe falar, no mercado imobiliário, de uma forma geral, isso praticamente é inexistente. E quem acha que quem diz que faz, eu vejo o seguinte, faz de uma forma automatizada e não personalizada, não customizada. Então não faz humano, faz robótico. Isso me preocupa bastante. Tanto me preocupa que dentro da conexão QR que a gente lançou agora, um dos critérios de avaliação da imobiliária e do corretor é a pesquisa de satisfação do cliente, o quanto que ele recomenda a empresa e o corretor. Diante disso, eles vão ter variações de honorários, de benefícios do próprio instituto. Por quê? Porque, de novo, é esse cliente final que vai validar e chancelar se aquilo que nós estamos dizendo que é bom, é realmente bom. E compartilhar, né? Também compartilhar com os amigos. Isso aí. Né, com as e nosso objetivo, práticas. sem sombra de dúvida, Giovana, é o funil de vendas que a gente fala, né? Retroalimentar com os clientes de dentro. É por isso que nós precisamos diminuir o custo de marketing no que tange trazer mais lead, mas aumentar o custo de marketing em quem já está dentro da nossa base. Então, se a gente fizer isso, retroalimenta, o cliente fica feliz, satisfeito, conquista, retém, e aí essa relação fica duradoura. E não é um cliente de comprar um imóvel, é um cliente que tem uma relação com a empresa diferenciada. Aí tem propósito, tem uma relação saudável, então isso é bem bacana. Bom, você compartilha muitos vídeos, né, muitas dicas, muitas orientações. Eu queria que você falasse um pouco sobre atitudes ou mesmo palavras, isso me chama a atenção, algumas palavras que podem fazer com que um vendedor perca uma venda. Então, acho que se você puder falar um pouquinho, aproveitar que você está aqui. Legal, bacana. Vou falar o seguinte, vendedor geralmente é muito ansioso, o ser humano é muito ansioso. Tem uma frase que a gente usa na metodologia que diz o seguinte, eu só sei o que o cliente fala, o que o cliente não fala, eu não sei. Por que essa frase ela é profunda e forte? Vou te dar um exemplo. Se você chegar agora numa loja para comprar um sapato, você fala assim, eu queria um sapato preto, aí a pessoa fala assim, um sapato preto, eu tenho aqui de couro, eu tenho aqui um que acabou de chegar, eu tenho aqui que é lançamento. Ela começa a falar coisas para, na cabeça dela, potencializar aquele seu pedido. Dentro da metodologia, o que nós defendemos? Se eu só sei o que você fala, o que você não fala, eu não sei, eu tenho que saber o porquê que você quer o sapato preto. No mercado 1.0, eles trabalham com o que o cliente pede, o que ele quer. No nosso mercado, é o porquê ele quer aquilo que ele quer, que ele está pedindo. Então, eu devolvo a pergunta para você. Qual é o sapato preto? Você quer o sapato preto? Sim, eu quero. Algum motivo especial para você querer sapato preto? Dessa forma, eu vou buscar o melhor sapato do jeito que você quer, não vou lhe mostrar nada que você não deseje, otimizando assim o seu tempo. Por isso que essa informação para mim é muito importante. Você pode me dizer por que você quer um sapato preto? Então, uma forma aqui, né? Um exemplo. Para conhecer um pouco mais de você. Aí você vai externar, não, porque eu vou numa festa, não, porque eu vou sair hoje com meu namorado. Aí você começa a dar as informações que para mim são relevantes, porque o sapato preto nada mais é do que o meio. O fim é o quê? É o que você quer ao ter o sapato preto para sair com o namorado, para sair para a festa, um monte de coisa. Então, no mercado imobiliário é a mesma coisa. Se você chegar para um corretor de imóveis hoje e perguntar bem assim, eu quero um imóvel bem localizado. Você tem alguma coisa? Ele vai dizer, tenho. Tenho aqui um próximo ao metrô, farmácia, padaria. Você pediu isso? Você não pediu? Bem localizado. Bem localizado. Em relação ao quê, né? Perfeito. Então, a gente tem uma visão genérica da situação, a gente pensa que generalizada da situação e pega as nossas crenças, as nossas verdades como real. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, teu foco nunca é vender. Vender é mercado 1.0. Qual é o foco hoje do profissional? Ajudar o cliente. Como é que você consegue ajudar um cliente? Conhecendo o cliente. Você já brincou de amigo X? Amigo X, amigo oculto? Sim, sim, sim. Como é que funciona amigo oculto? Vou fazer só para a gente entender. Você tem um amigo oculto, você quer tirar uma pessoa que você conhece ou uma pessoa que você não conhece? Quem você prefere tirar no amigo oculto? Quem eu conheço, porque eu já vou saber o gosto da pessoa. Não é isso? Né? Na hora de dar o presente, você vai a história que você vai contar, não é isso? Então, quando você tira uma pessoa que você não conhece, o que eu dou? Que eu não sei o quê. Mesma coisa no mercado. Então, o mercado imobiliário nada mais é do que um amigo oculto, que você precisa conhecer o cliente, a vantagem é só uma. Ele paga o presente.
Então, quanto mais eu conheço... E é só comissão. Então, é isso, é conhecer mais as pessoas, é ter uma vontade que a gente fala genuína de querer ajudar. Eu falo o seguinte, o cliente que vem para você, ele tem um problema, ele tem uma dor, ele tem uma insatisfação. E o imóvel, seja na compra, na venda ou no aluguel, é simplesmente um símbolo para tirar ele da dor, resolver aquele problema dele. O seu papel é descobrir qual dor é essa, para você dar o melhor remédio, a melhor solução, a melhor direção. Então eu vejo que é a importância do ouvir, né? E sempre buscar entender para atender. No mercado 1.0 é o atender para vender. Então tem essa diferença. Então é muito mais uma escutativa e uma vontade genuína de ajudar a pessoa. Maravilha. Bom, sempre que algum empreendedor vem aqui, eu gosto de fazer uma provocação, enfim, pedir aí alguma recomendação, alguma dica que você poderia dar para uma pessoa que também está nesse processo de talvez virar um empreendedor, ser dono do seu próprio negócio. O que você considera, até com base na sua experiência, como algo fundamental? Não vire. Brincadeira. Eu tenho muito empreendedor de imobiliário comigo hoje. E direto, e a gente conhece bastante gente. A minha opinião é o seguinte, eu vejo muita gente querendo ser empreendedor para ganhar dinheiro. E sempre o empreendedor ele tem a ideia... Como grande propósito, digamos, né? Não tem um propósito. É exatamente isso. O negócio dele é ganhar o dinheiro com uma ideia megalomaníaca da cabeça dele, que tem certeza que vai dar certo. Só que todo o trabalho que ele tem, às vezes trabalha até muito, não estou fugindo disso, mas é com foco no dinheiro. O que eu acredito? Que os empreendedores de sucesso são as pessoas que as empresas nascem para resolver um problema social. E se você analisar as grandes empresas do mundo, hoje, que vale bilhões, os seus empreendedores, quando criaram as suas empresas, muitos deles foram exatamente as vítimas da solução que eles estão levando para o mercado. E aí eles descobrem que tem mais gente com os mesmos problemas que eles. Então a minha sugestão para o empreendedor é, por que você quer fazer isso que você quer fazer? Por quê? Se você não ganhar dinheiro, você vai fazer isso? Porque esse é o propósito. Então é isso que vai te alimentar. O dinheiro, ele vem como consequência, vem como estrutura da tua jornada. Mas dinheiro não segura sonho de empreendedor. Sabe por quê? Até chegar a esse topo, ele vai ralar muito, vai quebrar muito. E se ele não tiver esse propósito muito forte dentro dele, ele se perde no meio do caminho. Então tem que ser realmente algo que ele tenha clareza, né, de que vai precisar trabalhar muito, vai precisar planejar, vai levar uns tombos no meio do caminho, mas mesmo assim ele vai decidir, sabendo de tudo isso, ele vai decidir apostar. Exatamente. E ele vai falar, eu falo até por mim, às vezes eu estou num treinamento, eu já dei um treinamento 200 vezes, 500 vezes aquele treinamento. Eu vou falar de alguma coisa naquele momento, eu me arrepio todo. Numa situação de técnica, ou de sugestão, de direcionamento. E por que eu estou falando isso de que eu me arrepio todo? 200 vezes eles falam a mesma coisa e se arrepia, é porque como se fosse a primeira vez. Então assim, a minha entrega, a minha dor de mudar esse mercado imobiliário, de mudar esse corretor para ele ter vida, porque o corretor de imóveis, o corretor não tem vida hoje. Ele é, literalmente, abre aspas, um escravo, fecha aspas. Ele não consegue ficar com o filho, com a mulher, final de semana, não consegue fazer nada. Então o meu sonho... Ele fica muito disponível, né? 24 horas e não tem conhecimento, não tem técnica, não tem nada. Então ele se desespera, precisa vender. Ele pensa que vender muito é trabalhar muito. E as pessoas confundem trabalho com resultado. Então é tirar esse cara dessa roda de rato que eu falo e dar vida para essa pessoa. Então o meu arrepiar eu vivo essa dor diariamente quando eu estou falando. Então a minha pergunta é, quando você fala do seu sonho, da sua empresa, do impacto que você vai criar no mundo, você tem se arrepiado todos os dias, todas as horas que você fala? Ou é num momento específico? Porque esse propósito de mudar o mundo, de impactar a vida, de deixar esse mundo melhor, é o que vai garantir que o seu objetivo seja alcançado. Vai doer? Vai, mas vai valer a pena pra caramba. As pessoas falam assim, como é que você aguenta? Cara, eu tô chegando. E aí a gente não para, sabe por quê? Porque a gente tem certeza que o impacto que a gente faz social na vida das pessoas é muito forte. Então, empreendedor, venha empreender para ajudar o mundo a ser melhor.
e deixe, como diria nosso Steve Jobs, deixa a sua marca do universo. Seja imortal, porque quando você ajuda uma pessoa, o bem que você faz para essa pessoa fica registrado nela. E quando você for daqui para uma outra vida, você fica naquela pessoa, e eu acredito que a gente consegue se eternizar nessas pessoas. Nós somos imortais por causa disso. Pelo legado mesmo. Pelo legado que você vai deixar, isso é uma coisa que realmente é incrível. Tem de viver isso, é muito bacana. Guilherme, agradeço muito. Obrigado. A sua participação. Eu que agradeço. E desejo muito sucesso. Tendo novidades, está convidado para voltar aqui. Obrigado pela oportunidade, adorei esse bate-papo. Tenho certeza que vamos poder contribuir cada vez mais com as notícias econômicas, com os desafios para o mercado, mas principalmente com a certeza que, apesar de tudo que as pessoas falam do nosso Brasil, vamos começar a botar o foco nas coisas boas, que nós temos muitas coisas boas. Vamos potencializar isso para a gente empreender cada vez mais. Obrigado. Acreditar, né? Porque senão a gente desiste. Não desiste. Obrigado. Obrigada.